Olá, seja bem-vindo ao Boletim Legislativo, o nosso jornal com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. E como nas quintas-feiras os vereadores se reúnem nas sessões para debater e apreciar projetos de lei, a gente abre o jornal de hoje apresentando para você quais são as principais propostas da pauta de votação. Lembrando que a TV Câmara transmite os trabalhos em plenário ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Entre os projetos da pauta da sessão desta quinta está a matéria de autoria dos vereadores Dr. Elton e Tomás Henrique, que permite ao município oferecer o tipo de modalidade de ensino conhecido como educação domiciliar. Nesse modelo, os alunos recebem aulas em casa. Ainda na linha educacional, outro projeto, este do vereador Dr. José Cláudio, autoriza a criação de um curso pré-vestibular para pessoas de baixa renda. Já um projeto do vereador Júnior da Farmácia prevê que as instituições de ensino da cidade possam expedir diploma e histórico escolar em braille para os alunos com deficiência visual. O parlamentar ainda é autor de outro projeto que autoriza a Prefeitura a criar o programa Adote um Ponto de Ônibus. A matéria visa a recuperação, manutenção e construção de novos pontos de ônibus a partir de parcerias com pessoas físicas ou empresas privadas. Trabalhando a inclusão, o vereador Fernando Petit é autor de um projeto da pauta que apresenta diretrizes para o prazo de validade do laudo médico que atesta o transtorno do espectro autista. Outra proposta do parlamentar vai criar em São José o Dia Municipal do Psicólogo. Ainda na área da saúde, um projeto do vereador Marcão da Academia autoriza a Prefeitura a criar um programa de atendimento multidisciplinar de saúde que vai usar os espaços públicos do município como ferramenta de reabilitação. Também segue na pauta uma matéria dos vereadores Renato Santiago e Fabião Zagueiro, que autoriza o Poder Executivo a incluir no calendário de vacinas do município a vacina contra meningite meningocócica tipo B. Fabião Zagueiro, Renato Santiago, em parceria com o vereador Milton Vieira Filho, ainda são autores de um projeto que autoriza a Prefeitura a implantar nas repartições públicas equipamentos com recursos de audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Outros projetos da pauta são para denominação de ruas, concessão de medalha de mérito e criação de datas comemorativas. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. E em audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou o balanço das metas fiscais do município, referente aos 4 primeiros meses de 2022. O encontro é uma exigência legal e serve como ferramenta de transparência para que a população tome conhecimento sobre como o Poder Executivo tem aplicado o dinheiro dos nossos impostos. Em audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou o balanço das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2022. De acordo com os dados apresentados pelo secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Odilson Braz Júnior, a receita total arrecadada nos 4 primeiros meses do ano foi de 1,35 bilhão de reais, sendo que o orçado para o período foi de 1,25 bilhão, ou seja, 7,59% a mais do que o previsto. Como os gastos para o período ficaram em 1,07 bilhão, o município registrou um superávit de 334 milhões de reais. O primeiro quadrimestre sempre tem um resultado superavitário forte por conta das despesas que ainda tem a acontecer. Então nós estamos aí na casa de 300 milhões de superávit. Ao longo do ano esse superávit deve se reduzir, mas sempre mantendo o nosso planejamento e a nossa vigilância para que todo o serviço seja feito. Ainda segundo os dados apresentados, pouco mais de 1 bilhão de reais foram arrecadados em impostos nos primeiros 4 meses do ano. O ICMS ficou no topo da lista, acumulando 329 milhões de reais. Quanto às despesas, o município teve gastos maiores do que o previsto no orçamento, sendo 11 milhões a mais do que o valor orçado. A saúde foi o setor que mais impactou as verbas públicas, com uma despesa de 236 milhões. Já na educação, a Prefeitura teve gasto de 91 milhões. De acordo com o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, o resultado foi influenciado pela alta na inflação.
A inflação e taxa de juros puxam as duas coisas, a receita e também as despesas são aumentadas. Então nós precisamos sempre buscar novos fornecedores, buscar cada vez um esforço maior de economia nas pequenas coisas, nas grandes coisas, para que a gente tenha condições de manter o serviço bem prestado sem que falte nada. Membro da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, o vereador Júnior da Farmácia acompanhou a apresentação das metas fiscais e avaliou positivamente os dados apresentados pelo secretário de Gestão Administrativa da Prefeitura. Os primeiros 4 meses do ano são mais fáceis de se lidar financeiramente, né? O município tem uma arrecadação maior do que a despesa, os próprios números mostraram isso, mas a gente fica satisfeito, tá no caminho certo, a gente está vindo no pós-pandemia, né? Então isso mostra que a cidade continua com a sua recuperação econômica, né? bem ativa, né? E o ciclo econômico na cidade demonstra através da arrecadação. As audiências públicas para a apresentação das metas fiscais do município estão previstas em lei e são realizadas ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade. É importante a gente estar esse acompanhamento executivo e legislativo, né? A gente está vendo esses números atento, né, a qualquer movimentação aí, vamos dizer, negativo para o município, que não é o caso hoje, né? E a gente fica muito satisfeito que o município mostre esses números sempre positivos, né? E agora eu converso com quem está em busca de emprego. Vamos ver na nossa agenda de serviços quais são as vagas de trabalho oferecidas no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de pedreiro, analista de marketing, assistente administrativo de divulgação, assistente de RH, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, auxiliar fiscal, auxiliar nos serviços de alimentação, camareira, chapista de padaria, consultora de vendas, controlador de acesso, coordenador de operações, cozinheiro, desenhista cadista, diarista, eletricista, eletricista de refrigeração, encarregado de obras, funileiro montador, gerente de cafeteria, mecânico de automóveis, mecânico de manutenção de motocicletas, meio oficial mecânico de refrigeração, motorista carreteiro, operador de caminhão Munk, operador de teleatendimento ativo, pedreiro, serralheiro industrial, soldador, supervisor de telemarketing, técnico de manutenção, vendedor de crédito consignado e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoas com deficiência no cargo de operador de telemarketing ativo e receptivo. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E o setor da cultura foi um dos mais impactados pela pandemia, né? Com o cancelamento de shows e eventos presenciais. Com o retorno das atividades, quem trabalha na área tem sentido um alívio. Ainda assim, o pedido é por mais apoio e oportunidades. Mesmo com a realização de festivais e outras ações, artistas e representantes do movimento cultural defendem um papel decisivo das políticas públicas para o setor. Quanto tempo o senhor lutaria por um sonho? Quantas vaias e insucessos o senhor suportaria? Os sonhos são como o vento, eles nos inspiram, nos orientam. As cortinas se fecharam por tempo indeterminado. Essa foi a realidade do teatro durante o período mais crítico da pandemia. Com a falta de perspectivas de voltar aos palcos, os segmentos do setor enfrentaram vários desafios. Mas agora, com a maior flexibilização, quem trabalha na área se esforça para seguir com os ensaios e apresentações. Foi o que aconteceu com este teatro independente, que fica na zona central de São José. O Eric, diretor do grupo, passou por dificuldades para manter o local, que depende da adesão de novos alunos. A situação começou a melhorar há pouco tempo, com o fim de algumas restrições impostas pela pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha 180 alunos.
Aí no processo da pandemia a gente manteve 40 alunos. Aí hoje a gente está retomando, tem uma média de 135 alunos. Então a gente está num crescente. E é claro que tudo isso envolve a questão econômica do município, do nosso país, né? E a gente cria todas essas possibilidades para poder conseguir usufruir. O desafio maior é essa grande conexão financeira entre todos e fazer isso fluir, né? De uma forma independente. O teatro comercial também precisou se reinventar para atrair o público e amenizar as perdas durante a pandemia. Uma saída para o cenário cultural da região foi apostar em eventos e festivais. Um exemplo é a primeira mostra de teatro do Vale, com o objetivo de aproximar novamente o público dos palcos e teatros. A mostra itinerante passou por diversas cidades e, como conta o Vicente, diretor teatral, uma das estratégias foi convidar artistas de renome nacional para se apresentar. A gente vê na mostra uma possibilidade de trazer o público de volta, né, levando espetáculos realmente mais importantes, né, que tenha mais visibilidade, que esteja mais próximo do grande público. Ainda há um resquício, né, de pandemia, a gente não está totalmente livre, ainda tem, mas também como aconteceu no futebol, nos grandes shows, está tudo voltando, nós estamos mais tranquilos em voltar também. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo também tem atuado na busca por ações e políticas públicas que favoreçam a retomada dos eventos culturais. O Tom Freitas, presidente da instituição, não nega que o setor foi bastante impactado na cidade. Uma das alternativas para garantir que os artistas continuassem trabalhando foram os auxílios do Fundo Municipal de Cultura. Com a possibilidade do retorno das atividades pós-pandemia, a expectativa é de um novo fôlego para o setor. Nós lançaremos uma série de editais por meio do Fundo Municipal de Cultura e algumas dessas linhas é voltada para a questão das artes cênicas, como, por exemplo, criação e temporada em teatro, né? Então, a gente vai estar lançando agora, nos próximos meses, esse edital e outros editais do Fundo Municipal que também são voltados para várias áreas, mas que as artes cênicas entram ali também. Então, com isso, a gente estimula a criação, né? Não só a circulação, mas a criação dessa produção artística cênica daqui de São José dos Campos. Em parceria com o Poder Executivo, a Câmara Municipal também discute a retomada das atividades culturais, muito importante para garantir emprego e renda à classe artística. O presidente da Comissão de Cultura e Esportes, vereador Fabião Zagueiro, complementa que a criação de políticas públicas é fundamental para seguir fomentando o cenário artístico da cidade. Através de projetos e recebendo os artistas da nossa cidade aqui, né? Como é a Casa do Povo, escutando as demandas e os pedidos que nossos artistas têm para nos passar. Então a gente, como um representante, a gente corre atrás para tentar ajudar da melhor maneira. Mesmo com o apoio e incentivo do município, a atividade artística não sobrevive sem o público. Prestigie, apoie a arte. Agora, com o teatro de volta em cena, podemos contemplar as peças presencialmente e com segurança. Nesse momento de retomada, mais do que assistir a um bom espetáculo, aprender e aprimorar o senso crítico, também estaremos contribuindo com a economia local e com a manutenção da cultura. Esse núcleo artístico também é econômico, ele movimenta a economia da cidade também, e cada vez mais a gente vê grandes cidades valorizando essa área, né? Não só pelo potencial de criatividade que estimula, a gente fala aí de cidade inteligente, de criatividade, de uma sociedade contemporânea que valoriza cada vez mais a criatividade, e a arte é esse espaço, ela também pode ser esse espaço de criatividade para as pessoas, né? E agora mais ainda, nesse pós-pandemia, eu acho que é o momento certo para a arte e ela vai crescer cada vez mais, tenho certeza. Nós nunca devemos desistir dos nossos sonhos. E a gente segue para saber como vai ficar o tempo nesta quinta. Isso a gente confere agora. Tarde de sol entre poucas nuvens nesta quinta-feira e não deve chover. A máxima será de 24 graus, com mínima de 12. Na sexta, o dia também será de sol com poucas chances de chuva e temperaturas amenas. A máxima se mantém em 24 graus, mínima 13.
E chegou ao fim o boletim de hoje. Eu agradeço pela companhia. Tenha uma ótima quinta e amanhã a gente se encontra no Semana Legislativa para apresentar para você as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Até lá!